Fim da agência tributária na Argentina. É como se no Brasil acabasse o fisco. Olha o tamanho disso que o Milei anunciou. Mas além desse anúncio, tem medidas com números e fatos que eu trarei aqui que são de cair o queixo. E pode ter certeza que isso acontece no Brasil. Vamos entender, comemorar e tentarmos transbordar isso aqui para o Brasil. Acima de tudo, na mentalidade. Os números são extremamente impactantes. Vamos entender. Essa semana, Milei anunciou o fechamento da agência tributária. É uma administração federal que chamava AFIP. Vamos ouvir. Les anuncia muy felizmente que hoy, o a partir de hoy, la Administración Federal de Ingresos Públicos, más conocida como AFIP, dejará de existir. É verdade que a AFIP deixa de existir para existir agora a ARCA, a Agência de Arrecadação e Controle Aduaneiro. Mas muito além da mudança de nome, são mudanças extremamente impactantes em números, que eu não conhecia e fiquei simplesmente estarrecido com o modo de funcionamento daquela administração estatal. E você duvida que no Brasil acontece a mesma coisa? Você vai entender e vai se impactar da mesma forma. Mas antes, muito obrigado por estar aqui no meu canal. Quem puder se inscrever, compartilhar, deixar o like, eu super agradeço, porque isso nos ajuda nesse trabalho diário. Também deixo aqui no descritivo do vídeo o link para o meu site para falarmos sobre investimento e será um prazer, eu mesmo entrarei em contato para entendermos o seu perfil e como podemos nos proteger nesse momento assustador que o mundo todo vive. Mas voltando aqui, muito mais do que a mudança de nome de AFIP, que deixa de existir para existir a ARCA, a primeira mudança extremamente relevante é o tamanho da burocracia. Agora, com a ARCA, o número de cargos de diretores diminuiu em 45%. Já o número de cargos inferiores na ARCA diminuiu 31% frente ao que era no antigo órgão, agora fechado, a AFIP. Na média, o total de cargos diminuído foi de 34% de uma instituição a outra. Mas calma, isso não é nada frente ao que falaremos ainda. Mas mais de 3.100 trabalhadores que tinham sido contratados no ano passado na antiga administração, ainda de Alberto Fernandes, também não mais terão uma relação de emprego com o Estado. Cargos que haviam sido criados e contratados de forma irregular. Vamos ouvir. 45% las autoridades superiores, casta política, y un 31% los niveles inferiores de la estructura actual. Es decir, en total se van a eliminar el 34% de los cargos públicos. Además, van a reubicarse y pasar a disponibilidad unos 3.100 empleados que ingresaron durante el último gobierno de manera, entendemos, irregular. Esse é o primeiro ponto, a diminuição do tamanho da burocracia estatal. Mas agora começa o segundo ponto, que é onde mais nos impacta. Dividiremos aqui em dois e serei muito claro e muito objetivo. Atenção a isso. O salário médio na antiga administração da AFIP, os diretores ganhavam por volta de 34 milhões de pesos ao mês. Isso significa mais ou menos 30 mil dólares mensais. Já os ministros da Argentina ganham por volta de 4 milhões de pesos, algo menos de 4 mil dólares ao mês. Ou seja, os diretores da AFIP, que não existe mais, ganhavam por volta de 30 mil dólares mensais, enquanto os ministros da Argentina ganham menos de 4 mil dólares mensais. Agora na ARCA, o Milei implementou essa primeira mudança mais impactante. Todos os diretores, que vamos lembrar que serão 45% menos do que era na AFIP, ganharão 4 milhões de pesos, equivalente ao que ganha um ministro na Argentina, ou seja, menos de 4 mil dólares ao mês. Portanto, houve uma queda desses diretores que continuarão
na Arca agora, 45% menos do que existia na AFIP, mas esses não mais ganharão 30 mil dólares mês. Ganharão menos de 4 mil dólares mês. Vamos ouvir. Van a passar a cobrar tanto el titular como los directores sueldos equivalentes o equiparables a los que cobran los ministros y los secretarios de Estado. E aqui começa o outro ponto mais importante e mais impactante ainda. Por que na AFIP esses diretores tinham salários tão desproporcionais frente a outros cargos importantes da administração pública, como ministros do governo? Por conta de algo que chamava conta de hierarquização. E isso é simplesmente bizarro. O que acontecia é que o total da arrecadação da antiga agência AFIP, do total que ela arrecadava, 0,65% era distribuído entre os seus funcionários. Ou seja, um incentivo perverso arrecadatório por completo. Quanto mais a agência arrecadava impostos, ou seja, quanto mais ela roubava, espoliava a população, mais os seus diretores tinham distribuição sobre o total da arrecadação. E vamos lembrar que quanto maior a inflação, até um dado momento, claro, porque chega num determinado ponto que as pessoas não aguentam mais pagar impostos, mas quando uma moeda passa por um momento inflacionário, como é o caso da Argentina, em que a moeda estava sem valor nenhum, o Estado acaba arrecadando mais porque ele arrecada impostos sobre os valores nominais. Portanto, você tinha o total incentivo perverso daqueles burocratas que faziam parte da AFIP, que, como vimos, tinha uma máquina completamente inchada, afinal de contas, agora tem 45% menos diretores, 31% menos de cargos inferiores, e os diretores não ganham mais 30 mil dólares ao mês, e sim menos de 4 mil dólares ao mês, e eles tinham todo o incentivo de arrecadar mais dos argentinos para que aquele 0,65% que eles recebiam do total da arrecadação fosse maior ainda. Repito, incentivo perverso arrecadatório do próprio Estado. É o Estado, os burocratas do governo argentino atuando com o órgão, com o antigo órgão de arrecadação, para espoliar a população ao máximo possível. Tirar da população, deixar os argentinos mais pobres, em contrapartida, eles ficam mais ricos. Era como se o Estado, que nada mais é do que um conjunto de burocratas em volta de uma mesa, decidiram: olha, AFIP, vocês arrecadam mais a meu favor e eu, Estado, te distribuo uma parte disso. E a população? Ora, qual governo de esquerda se importa com a população, não é mesmo? Isso chega a ser uma aberração absurda. É impossível não mensurar aqui a indignação que isso causa. E, repito, pode ter certeza que no Brasil tem coisas muito parecidas. Portanto, quanto mais selvagens esses burocratas da AFIP e do Estado argentino eram com os contribuintes, mais esses burocratas se enriqueciam. Pois bem, Milei deu fim a tudo isso. Escute. A decisão de que dejen de cobrar la chamada cuenta de jerarquización. Essa foi, portanto, uma mudança fundamental que acaba com algo que favorecia os burocratas em detrimento da população. É o fim de beneficiar a besta, fim de beneficiar a máfia estatal. E repito, lembre que o Estado não é nada sem aquelas pessoas que o compõem. O Estado não é um ente abstrato que você sai às ruas e dá bom dia, boa tarde ou boa noite ao Estado. Não. Ele é um conjunto de burocratas que faz daquilo um balcão de negócios com o nosso dinheiro. E é justamente isso que o Milei vem dando fim. Escute mais uma vez. De sua existência, este organismo funcionou como uma caja política e, como todos sabemos, han sometido a muchos argentinos a persecuciones absolutamente inmorales. Esa Argentina de la voracidad fiscal se terminó. Lo que es de cada argentino es suyo y de nadie más. Ningún burócrata del Estado tiene por qué delegarse el poder de decirle a un argentino qué hacer con su propiedad. Essa frase me impactou muito porque é justamente o que nós defendemos aqui nesse canal. O que é de cada argentino é dele. Nenhum burocrata decidirá o que será feito com o dinheiro e, portanto, a propriedade privada individual de cada um dos argentinos. Isso é
perfeito de ouvir, porque isso no médio e no longo prazo leva sem dúvida nenhuma à prosperidade e o aumento da riqueza de cada um dos argentinos. Será que aprenderemos a lição aqui? A única forma é estudando, batendo de frente e fazendo com que as ideias cresçam no âmbito da sociedade. Portanto, se puder compartilhar e entrarmos no debate e na discussão, quem ganha somos nós, população, e quem perde são eles, os burocratas estatais, que hoje se beneficiam com grande parte de manipulação e expoliar a população através do roubo legalizado, que é a tomada de impostos. Espero que saibamos aproveitar, porque o Brasil não para de perder oportunidades. Enquanto a Argentina teve que esperar chegar até o abismo para começar a mudar, por fim tomou o caminho de mudança e espero que siga. Enquanto isso, nós não paramos de cavar. Seguimos.